Olá, meu nome é Thalita Medeiros e eu sou aluna da Licomp, estou cursando a disciplina Avaliação de Software Educacional, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a qualidade de software e a avaliação desses softwares educacionais, né? Então, quando utilizamos, né, uma plataforma, por exemplo, em sala de aula, muitas vezes pensamos apenas se ele é fácil ou não de usar, né? Se ele é interessante. Mas a qualidade de um software, ele envolve muito mais que isso, né? É importante compreender os aspectos, né? Para nos ajudar também a fazer escolhas mais eficientes, né? Para ser aplicado no ensino. Então, quando falamos de qualidade de software, né? Estamos falando de um conjunto de características que indicam se o produto atende bem, né, aos objetivos aos quais ele foi criado, né? Então, para isso existe a ISO, né? Especificamente, está falando da ISO 9126, né? A ISO é uma norma padronizadora, né? Uma norma internacional e específico é essa, ela define 6 características principais, né, para essa avaliação. Conforme podemos ver na imagem, as, as, as avaliações são funcionalidade, né? Se o software ele realiza corretamente as funções para os quais ele foi desenvolvido, a confiabilidade, né? Se ele funciona de forma estável, previsível, a usabilidade, né? Se ele é fácil de compreender, de aprender a usar, né? Entender a eficiência, né? Se ele responde bem, se ele trava, se ele, né, é lento, por exemplo. A manutenção, né? Se ele pode ser atualizado ou corrigido com facilidade. E a portabilidade, né? Se ele pode ser utilizado em diferentes dispositivos ou ambientes, né? Também existe uma outra norma, né, padronizadora, que é a 14.598, né? Essa norma ela traz orientações sobre como avaliar essas características, né? Então, garantindo que a análise ela seja sistemática e não apenas uma impressão pessoal, né, de quem está ali avaliando. Então, essa ISO ela é padronizadora e ela atua como um guia, né, para mensurar o grau de qualidade desse software, né? Então, o foco dele é na avaliação final, né, do produto final, e não somente no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento, né? A ISO 9126, né, que a gente estava falando, que eu dei o exemplo, ela define que é qualidade, né? O que é a qualidade de um software. Já a ISO 14.598, ela traz essas orientações, né? Sobre como essa qualidade ela deve ser avaliada, né? De forma mais confiável, tá? E para isso, para exemplificar, né, esses conceitos, eu escolhi um software educacional, né, Azure Fingers, é, Dedinhos Ágeis, né, que é uma plataforma gratuita para treinar a digitação de forma mais interativa. Conforme a gente pode ver no print aí da tela do programa, né? O objetivo é a velocidade, a digitação, né? Então, é um jogo de digitação. Ele pode ser aplicado, né, em diferentes disciplinas, mas também com foco ali em velocidade de digitação, de memorização, né? Então, em português, inglês também, né? Ou em qualquer outra disciplina, porque você pode ajustar o texto, por exemplo, que vai ser digitado, né? E tem os jogos também de digitação, por exemplo, as palavras em estrelas, tem o resgate da ovelha, e aí você vai digitando ali, trabalha também a agilidade, né, dos dedos. Então, ele traz um objetivo, né, que o jogador tem que atingir, né, então ganha troféu, é mensurável, né,
Ele traz um gráfico também, né? Então pode trabalhar a competição ali entre os alunos, né? E também testa a velocidade. Então você coloca, delimita um tempo, né? E também as palavras por minuto que está sendo digitada, né? Então, para trazer um pouco também dessa avaliação, é, pensando nesse jogo, né? A funcionalidade do Agile Fingers, por exemplo, ele cumpre bem, né, a sua função de treinar a digitação, né, oferecendo exercícios, desafios, né, e jogos que ajudam, né, a melhorar também a precisão, a memorização. A usabilidade, ele tem uma interface limpa, né, intuitiva, fácil de navegar, os comandos são simples, né, é, e aí traz também até alunos que não têm tanta facilidade, né, com tecnologia, por exemplo, ou digitação. A eficiência, o sistema ele responde bem, né, ele sem travamentos, por exemplo, né, as lições carregam rapidamente. Tá? A portabilidade ele pode ser acessado diretamente no navegador, mas também em tablet, né? Isso facilita também, amplia, né, tanto o uso em casa ou na escola. Tá? Já a manutenibilidade, né, a manutenção, embora ele funcione bem, não há opções de adaptação, né, personalização ali, adaptação pedagógica para os professores, por exemplo. Então, isso poderia ser um ponto de melhoria, tá? No mais é isso, né? Compreender os princípios da qualidade do software, ele é fundamental, né, para todos, né, que participam, principalmente para os professores, né, que aplicam, né, pessoas que trabalham também com essa avaliação, né? Então, analisar essas ferramentas, por exemplo, como o jogo, né, que eu dei o exemplo, ele traz ali, a gente consegue fazer escolhas, né, mais assertivas. E, além disso, a gente consegue também entender, né, as limitações, né, do jogo, por exemplo, né, e planejar até estratégias, né, para sugerir melhorias, né, até para o próprio jogo, né, para os desenvolvedores. Então, avaliar a qualidade do software, né, o objeto, né, em si, não é apenas verificar se funciona ou não, né? É entender, mas entender a experiência ali do uso, né? Como que contribui para os objetivos educacionais, né? Trazer também uma reflexão mais eficiente, né? No uso da tecnologia voltada ali para a educação. No mais é isso, muito obrigada.